Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje continuamos nosso assunto ótica. Eu já falei para vocês, falou em ótica, falou em luz, propagação da luz. Hoje nós vamos falar da refração, que é um caso especial de propagação da luz. O que é a refração então? É quando a luz se propaga, ou seja, quando ela passa de um meio a outro, com mudança na sua velocidade. Essa é a definição da refração. Reparem que eu frisei aqui, ó, mudança na sua velocidade. Se a luz passar de um meio a outro, mas não mudar a sua velocidade, mesmo que esses meios sejam diferentes, eu não tenho refração. Então, para a gente começar a estudar os casos de refração, a gente vai fazer primeiro algumas definições. Então, o que é refringência de um meio? Lembrando, o que é um meio? Meio é por onde a luz pode se propagar. Pode ser o vácuo, pode ser o ar, pode ser a água, pode ser um vidro, pode ser um acrílico. Então, refringência de um meio é o grau de interferência desse meio que ele interpõe para a propagação da luz. Então, quanto mais refringente é um meio, mais dificuldade a luz tem para se propagar. E aí a sua velocidade varia, e a gente já vai ver como que pode ser essa variação. Então, refringência é o grau de interferência na propagação da luz, e quando um meio é mais refringente que o outro, é porque a sua interferência na propagação da luz é maior do que o outro. Então, como que a gente mede essa interferência? Como que a gente mede essa refringência? Por um índice chamado índice de refração absoluto. E para a gente estabelecer um padrão de comparação, nós estabelecemos como o padrão a velocidade da luz no vácuo. Óbvio, se a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade que uma onda ou que um corpo pode atingir, qualquer outra velocidade que a luz tiver vai ser menor do que a velocidade da luz no vácuo. Então, o índice de refração absoluto de um meio é N é dado por a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz nesse meio. Fica claro que qualquer velocidade aqui vai ser ou igual à velocidade da luz, por exemplo, no ar a gente considera que a velocidade da luz é a mesma velocidade no vácuo, ou vai ser menor. Então a velocidade da luz num outro meio, que não um vácuo, vai ser menor do que 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Consequentemente, esse índice de refração absoluto ele vai ser sempre maior que 1, não é? Porque aqui é um número maior, esse número vai ser sempre menor. O denominador vai ser sempre menor que o numerador. Essa razão, essa divisão, vai ser sempre maior que 1. Bom, lembrando também, a luz, os casos aqui que a gente vai analisar de refração, a luz se propagando no meio transparente. O que é o meio transparente? É o meio que a luz atravessa esse meio e a gente pode ver com nitidez através desse meio. E o translúcido? O translúcido, a luz também atravessa, mas a gente não consegue ver com nitidez através desse meio. E o opaco é aquele que a luz não atravessa. Por exemplo, esse quadro branco. Parte da luz é absorvida pelo quadro, parte da luz é refletida. Então, para o nosso estudo da refração, nós vamos considerar que o nosso meio ele é transparente, homogêneo. O que é um meio homogêneo? Todas as partes são iguais. E quando a gente fala iguais, é porque tem a mesma temperatura, a mesma densidade, a mesma composição. E isotrópico. Isotrópico é aquele que a luz se propaga por esse meio sempre com a mesma velocidade, independente da direção e o sentido que a luz está se propagando. Então, refringência, grau de interferência na propagação da luz do meio, índice de refração absoluto, relação entre a velocidade da luz e a velocidade da luz no meio, pelo qual ela está se propagando. No vácuo e no ar, a gente considera que ele seja 1. E meios homogêneos, transparentes e isotrópicos. Agora vamos ver o comportamento então da luz no fenômeno da refração. Nós podemos ter 3 situações de refração. Vejam só. Primeiro, o primeiro caso, vamos estabelecer que o meio 1 é o ar e o meio 2 é a água. Índice de refração absoluto do ar é 1
índice de refração absoluto da água, 1,33. Então, o meio 2, ele é mais refringente que o meio 1. O que acontece com o raio da luz quando ele passa do meio 1 para o meio 2? Repare, quando a luz atravessa a superfície aqui, essa linha horizontal é a superfície de separação entre os dois meios. Se a luz atravessasse essa superfície de separação entre os dois meios e continuasse se propagando em linha reta, é um dos princípios, né, da propagação da luz, a luz se propaga em linha reta, qual seria a trajetória da luz ao cruzar essa fronteira? Seria essa linha tracejada, ela continuaria se propagando em linha reta. Só que os meios têm índice de refração diferente, a velocidade da luz muda. Então, nesse caso, a luz sofre um desvio na sua propagação. A propagação que seria em linha reta, ela sofre um desvio. Reparem nessa linha. Essa linha, que ela é perpendicular aqui à superfície de separação, nós chamamos de linha ou reta normal. Então, nós vamos considerar a incidência da luz e a refração da luz em relação a essa linha normal. Essa linha normal perpendicular à superfície de separação. Então, nós podemos estabelecer aqui, ó, entre o raio de luz e a reta normal, a linha normal, um ângulo que nós vamos chamar de ângulo de incidência da luz. E entre o raio de luz agora refratado, desviado em relação ao normal, nós podemos chamar esse ângulo aqui, ó, de ângulo de refração. Então, propagação do raio de luz, se ele viesse em linha reta sem sofrer desvio, ele percorreria essa trajetória tracejada. Como ele sofre o desvio, tem mudança na sua velocidade, então ele desvia a sua direção. Nós temos o comportamento do raio de luz se aproximando dessa linha normal. Reparem, ele teria essa trajetória, o que aconteceu? Ele foi desviado se aproximando. Então, no primeiro caso, quando N1, o índice de refração absoluto, de onde a luz vem, é menor que o índice de refração absoluto para onde a luz está indo, o raio de luz ele se aproxima da reta normal. Ângulo de incidência é o ângulo entre o raio de luz e a normal. Ângulo de refração é o ângulo entre o raio de luz e a normal. Agora nós temos o segundo caso. Reparem que agora a luz se propaga da água para o ar. Um meio cujo índice de refração é maior do que o outro. Então ela sai do índice de refração maior para o índice de refração menor. O que vai acontecer com esse raio de luz? Ele vai se comportar de forma inversa. Então, se aquele estava se aproximando da normal, aqui ele vai se afastar. Aqui ele se afasta da normal. E aqui a gente tem o nosso ângulo de incidência e aqui a gente tem o nosso ângulo de refração. Reparem, eu tenho um plano aqui e a minha superfície de separação desse plano, a minha reta normal, meu raio de luz incidente sobre essa superfície, meu raio de luz refratado quando ele cruza essa superfície, estão todos no mesmo plano. Segundo, ângulo de incidência, ângulo entre o raio de luz e a normal. Ângulo de refração, ângulo entre o raio de luz e a normal. Aqui é o mesmo caso. Então essas são as duas situações possíveis, a gente já vai ver a terceira. Aqui tem desvio de luz? Tem. Aqui tem desvio do raio da luz? Tem. Nesse caso a luz se aproxima da normal, nesse caso a luz se afasta da normal. Agora tem um terceiro caso. Qual o terceiro caso? Eu já vou desenhar aqui. Então, para mostrar esse terceiro caso, eu aproveitei as duas situações. Reparem, situação 1, o raio de luz vem de um meio cujo índice de refração é menor do que o índice de refração para o qual a luz está se dirigindo. Só que aqui o raio incide exatamente perpendicular à superfície de separação dos meios. Ou seja, o ângulo entre o raio de incidência e a normal é zero. Nesse caso, a luz não sofre desvio.
Então, quando a luz incide perpendicularmente à superfície de separação entre os dois meios, ela não sofre desvio, mas ainda assim altera sua velocidade. Se ela muda a sua velocidade, tem refração. Então, reparem que refração não é o desvio do raio de luz. Refração é a mudança na sua velocidade. E o inverso também é verdadeiro. Se o raio de luz se propaga de um meio com índice de refração maior para um meio de índice de refração menor, se o ângulo entre o raio de luz e a normal é zero, ou seja, o ângulo faz 90 graus com a superfície de separação, nesse caso também não há desvio, porém continua havendo mudança na sua velocidade. Então agora eu vou deixar vocês darem um print nessa tela para a gente poder apagar e voltar com a lei de Snell, relacionando índice de refração, ângulo de incidência e de refração e a velocidade da luz quando ela passa de um meio para outro. Não sai daí que eu volto já. Pessoal, antes de eu apresentar para vocês a lei de Snell-Descartes, ela chama Snell-Descartes porque os dois desenvolveram essa lei de forma independente. Então, em homenagem aos dois, a lei é chamada de Snell-Descartes. Ela é mais conhecida como lei de Snell, mas é Snell-Descartes. Nós vamos falar sobre índice de refração relativo. Então vamos ver aqui o nosso meio 1, que é o ar, e o nosso meio 2, que é a água. O que é um índice de refração relativo entre dois meios? Índice de refração relativo entre o meio 1 e o meio 2 nada mais é do que a razão entre o índice do meio 1 e o meio 2. Razão, vocês sabem, né? Divisão de um pelo outro. Agora vamos observar aqui, Então, o índice de refração relativo do meio 1 ao meio 2. O índice de refração absoluto é a velocidade da luz sobre a velocidade da luz naquele meio. Então, para o meio 1, C sobre V1, para o meio 2, C sobre V2. Como é que eu faço essa divisão? Mantenho a primeira fração e inverto a segunda multiplicando. Então, velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio 1 vezes a velocidade da luz no meio 2 dividido pela velocidade da luz no vácuo. Posso cortar C com C. Então, o índice de refração relativo vai ficar como? Então, eu estabeleci índice de refração relativo do meio 1 em relação ao meio 2 é a razão entre os meios ou a razão inversa das suas velocidades. Eu posso multiplicar em cruz? Posso. Como é que fica isso aqui então? Tá? Índice de refração relativo, nós podemos deduzir essa fórmula. Agora reparem nessa fórmula, eu sempre digo, o mais importante é entender a fórmula. Vejam só. Nesse primeiro caso, o índice de refração menor para o índice de refração maior. A velocidade da luz no ar diminuiu quando ela passa do meio 1 para o meio 2, do ar para a água, e o índice de refração da água é maior. Então reparem essa proporção aqui, eles são diretamente proporcionais. Se o índice de refração aumenta, a velocidade naquele meio diminui. O inverso também é verdadeiro. Se o índice de refração diminui, a velocidade aumenta. É isso que essa fórmula está nos dizendo. Agora vamos para a lei de Snell. A lei de Snell relaciona os índices de refração de cada meio com o ângulo de incidência e de refração desse raio de luz. O que a lei de Snell diz? O índice de refração 1 vezes o ângulo de incidência é igual ao índice de refração 2 vezes o ângulo de refração. Reparem que essa lei vale para qualquer situação. Se este é o meio do raio de incidência e esse é o meio do raio refratado, vale essa relação. Aqui é o inverso, vale a relação também. E agora nós podemos fazer uma relação entre essa fórmula e essa fórmula. N1 e N1 é só substituir. Como é que fica então? Então está aqui, relacionando a lei de Snell com o índice de refração relativo, nós chegamos à conclusão que o seno do ângulo de incidência vezes a velocidade 2, ou seja, a velocidade que a luz adquire quando ela passa para o outro meio, é igual seno do ângulo de refração
vezes a velocidade original que a luz tinha, no meio 1. Agora, muito cuidado, hein, pessoal? Tem gente que decora o desenho. Não! A lei de Snell e a relação entre os índices de refração vale para qualquer situação. O importante é você identificar no enunciado, no exercício, na questão proposta, na situação proposta, qual que é o meio de incidência, qual que é o meio de refração, qual que é o meio com maior índice de refração, qual que é o meio com menor índice de refração. É isso que importa. A posição aqui está na horizontal, está na vertical. Se o ar está em cima, se o ar está embaixo, se a água está em cima, se a água está embaixo, isso não importa. O que importa é identificar o meio de incidência, o meio de refração, qual o índice maior, qual que é o índice menor, e aí sim aplicar as fórmulas. Então eu vou deixar vocês darem um print nessa tela e a gente já volta para falar sobre a dispersão da luz e o fenômeno da refração. Não sai daí. Pessoal, vamos falar da dispersão da luz branca. Lembrando, a luz é uma onda eletromagnética onde cada cor, na verdade, tem uma frequência diferente. Essa frequência aumenta do vermelho para o violeta. São as luzes que estão no espectro visível, dentro do espectro eletromagnético. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, a luz branca é uma reunião de todas as cores. Porém, no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, no vácuo, todas essas ondas eletromagnéticas que apresentam para os nossos olhos, para o nosso cérebro, cores diferentes, viajam à mesma velocidade. Porém, elas têm frequências diferentes. Então, quando elas entram num meio diferente do vácuo, cujo índice de refração é maior, elas vão sofrer uma refração de forma diferente. Nós sabemos, através de experimentos, que o índice de refração do violeta é maior que o índice de refração do vermelho. Então, só olhar nessa escala. E a velocidade do violeta é menor que a velocidade do vermelho. Isso por quê? Reparem nessa fórmula. O índice de refração e a velocidade são inversamente proporcionais. Então, se o índice de refração aumenta, a velocidade diminui. Está coerente com essas duas situações. Então, quando a luz branca, no vácuo, passa por uma fronteira, uma superfície de separação entre dois meios, e ela refrata, cada cor refrata de uma forma diferente. Maior índice de refração é o violeta. Qual que é o maior desvio? É o violeta. Menor índice de refração é o vermelho. Qual que é o menor desvio? É o vermelho. Lembrando que se a luz fosse em linha reta, ela ia estar mais ou menos aqui. E as outras cores também acompanham esses dois extremos. O alaranjado é maior que o vermelho, o índice de refração, né? O amarelo maior que o alaranjado e assim por diante. Então, o que é importante a gente lembrar na dispersão da luz branca? Os extremos, o índice de refração do violeta é maior que o índice de refração do vermelho, portanto, maior desvio. É claro que todas as leis e relações que a gente acabou de ver também valem para cada uma dessas ondas eletromagnéticas, para cada uma dessas luzes monocromáticas. Lei de Snell, relação entre índice de refração e a velocidade e os ângulos de incidência e refração, e índice de refração absoluto. Pessoal, vou deixar vocês darem um print na tela, depois a gente volta com um exercício sobre esse assunto, tá? Pessoal, o que o enunciado nos informa? Uma onda eletromagnética visível possui no vácuo a velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E num outro meio, 1,73 vezes 10 na 8 metros por segundo. Aí ele diz, o ângulo de incidência entre o vácuo e esse outro meio é de 60 graus. Está aqui 60 graus. Ele quer saber qual que é o ângulo de refração. E deu os valores de seno e cosseno para 60 e 30 graus. Reparem, pessoal, índice de refração menor para o maior, o raio de luz ele se aproxima da normal. Então a gente já pode afirmar
que o ângulo de refração é menor que o ângulo de incidência. Porque se o raio de luz passasse reto, ele teria essa trajetória, ou seja, o ângulo diminuiu. Então, o ângulo de refração é menor que o ângulo de incidência, ou seja, não é nem 90 e nem 60 graus. Seria igual. E também não é zero, porque ele não ficou perpendicular à superfície de separação. Então já podemos eliminar 3 alternativas. Ou é 30 graus ou é 45. E como que a gente acha o ângulo de refração? Se eu tivesse o índice de refração do meio 2, eu poderia jogar direto na fórmula de Snell, na lei de Snell. Mas eu não tenho. Eu posso achar o N2? Posso. Eu tenho o índice de refração no vácuo, que é 1, a velocidade no vácuo e a velocidade no meio 2. Eu acho o N2, jogo nessa fórmula, acho o ângulo de refração. Mas eu posso achar diretamente por essa fórmula, ó, porque eu tenho as velocidades e tenho o ângulo de incidência. Eu acho o seno do ângulo de refração e pelas informações que ele me deu, eu posso chegar nesse ângulo. Então vamos aplicar essa fórmula aqui, ó. V2 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a V1 vezes o seno do ângulo de refração. Então, o seno do ângulo de refração vai ficar como? V2 vezes seno do ângulo de incidência dividido por V1, já vou colocar aqui. 1,73 vezes 10 na 8 vezes. O ângulo de incidência é 60, o seno de 60 ele deu é 0,87. Dividido por 3 vezes 10 na 8. 10 a oitava, 10 a oitava eu corto. Fazendo esses cálculos, o seno do ângulo de refração vai dar meio. Se o seno do ângulo de refração é meio, eu sei que R é igual a 30 graus. Pessoal, refração é isso. Nas próximas aulas a gente vai ver 2 situações de propagação da luz, dióptro plano e reflexão total, que usam os conceitos de refração. Vou deixar uma lista de exercícios, tente fazer. Se tiver alguma dúvida, volta esse vídeo. Se ainda assim tiver dúvida, deixe nos seus comentários que nós vamos resolver. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!